que era uma questão de como o mundo enxerga as mães e como, né, Deus enxerga as mães. E aí hoje eu estou fazendo uma defesa das mães, né? Enquanto eu estava procurando, né, alguma mensagem, a gente vai lá no Google, né, primeiro, né? E quando você vai procurar mensagens no Dia das Mães, tem de uns tempos para cá, tem uma avalanche de ideias sobre as frases das mães. Vocês já ouviram falar, né? Então a gente tinha um pouco, em algumas coisas, em algumas mensagens, que assim, hoje é o dia daquela que, né, na volta a gente compra. Outra frase, você não é igual a todo mundo, né? Isso, apesar, né, de trazer uma ideia, aquilo me incomodava um pouquinho, principalmente na volta a gente compra. Porque essa questão, às vezes, tem uma intenção. Então, vamos ver quem é que já não passou pela cena. Mãe, compra isso para mim? Já, né? E muitas vezes a gente fala, na volta a gente compra. Mas eu vou dizer para vocês, como mãe, que às vezes a intenção para os filhos, né? A intenção era comprar sim, tá? Não era uma coisa só de passar, né, uma mensagem. Às vezes a gente tinha a intenção de comprar. Mas aí você tem uma cena, uma criança e um adulto, certo? E às vezes a criança, ela tem um pedido, um desejo que não é uma necessidade, é uma vontade temporária. E às vezes esse na volta a gente compra é um tempo suficiente para isso ser processado. Tanto que na maioria das vezes a gente não compra, por quê? Porque a criança se interessou por outra coisa, porque isso virou uma prioridade, porque aquilo não era aquele momento. O na volta a gente compra é uma oportunidade para a gente educar os filhos financeiramente também, mas ele não é só isso. Ele tem uma instrução de um adulto para uma criança. E às vezes a gente olha a natureza da criança e quem convive com criança pequenininha assim, 4, 5 anos, né? Ela só olha o umbigo dela, né? Eu quero, me dá, né? Certo? E às vezes a gente fala assim, eu não tenho dinheiro. Mas hoje as crianças sabem que você pode usar o cartão, né? Não precisa de dinheiro, né? Dinheiro é até uma coisa meio estranha para algumas pessoas, né? E a criança tem essa natureza, ela tem uma natureza de querer tudo para ela. E essa é a visão da criança. Só que em alguns momentos a gente precisa colocar a visão do adulto. E a gente não espera a criança ficar adulta para a gente colocar a visão do adulto. Isso faz parte do desenvolvimento. E uma outra questão do desenvolvimento da criança em relação ao crescimento não é uma preocupação só com alimentar, né, em desenvolver os aspectos físico, aspecto mental, às vezes o pensamento, da interação. É uma questão de desenvolver os aspectos espirituais, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel da mãe no caráter, na formação do caráter da criança, né? Porque quando você tem uma criança pequena, você tem alguns desejos para ela, mas você não pode colocar os seus desejos como uma verdade. Você vai instruir a criança desde pequeno. E como é que você instrui? Na interação com ela. É quando você vai explicar as coisas para a criança. Tá? Isso é papel do adulto. Reconhecer o desejo da criança e instruí-la em todos os aspectos. E o crescimento ele se dá também na interação. Tá? Aí a gente tem, via de regra, né, algumas atribuições que são para as mães, e uma das grandes atribuições da mãe é apresentar o mundo para a criança.
E a mãe, que é aquela pessoa, né, que apresenta o mundo para a criança, você vê, a criança é muito mais, ela tem uma dependência do pai, mas nos primeiros dias de vida, a dependência da mãe ela é praticamente absoluta, em função da necessidade de amamentação, em função da necessidade, o pai pode cuidar da criança, mas ele não atende todas as necessidades da criança, né? Então ela tem essa questão absoluta e aos poucos ele vai se desprendendo. E ela vai apresentando o mundo e ela vai ensinando os limites. Então todas essas oportunidades, elas são formas, né, de você ir apresentando esses limites para a criança. A gente tem que pensar que essa interação que existe entre a mãe e a criança tem que ter uma intencionalidade. Então, essa vida em família é um projeto de Deus. E isso estava escrito pelo Senhor. Você tem os filhos para você cuidar. Nós somos mordomos, né? Nós somos aqueles que cuidam dos filhos, mas cada um tem a sua própria identidade. A gente apresenta, a gente instrui, mas não somos nós que moldamos, né, em termos de fazer existir. Existe uma obra do Senhor e existe o Espírito de Deus que nos orienta e orienta os nossos filhos, certo? Posto isso, nós vamos orar para começar a mensagem. Ó Pai amado, nós queremos nos colocar em Tua presença, Senhor, porque nós sabemos, compreendemos, nós temos toda a racionalidade do mundo de saber que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que é pelo Espírito Santo do Senhor que o Senhor nos instrui. Abre os nossos corações, Senhor, para aquilo que o Senhor quer dizer para cada um de nós, Senhor. Que cada palavra toque no coração e na necessidade de cada um, Senhor Jesus. Proteja todas as mães, Senhor Jesus, porque o Senhor as inspira todos os dias, Senhor Jesus. Porque o Senhor deu uma missão para cada uma de nós, Senhor Jesus, no cumprimento da Tua palavra e dos Teus propósitos, Senhor Jesus. Que nós possamos enxergar que não é meramente ao acaso que nós temos pessoas sob o nosso cuidado, Senhor Jesus. Sejam as mães biológicas, sejam as mães que cuidam, sejam as mães que se preocupam, sejam as mulheres que têm um olhar de maternagem, Senhor, para qualquer outra pessoa, Pai. Que o Senhor esteja com elas neste momento e que a Sua obra seja uma obra de concretização na vida delas, Senhor Jesus. E que isso contribua, Senhor, para fortalecer o Teu reino cada dia mais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é que nós pedimos e agradecemos. Amém. E aí, por que falar dessas coisas hoje, né? Nós vamos falar sobre duas questões. O plano de Deus para as mães, como Ele age, né? Que muitas vezes não é claramente, né? E a visão do mundo das mães, tá? Por isso que eu usei um pouco essas frases, né? Esses clichês que a gente recebe, tá? A gente vai voltar a falar um pouquinho disso depois. Planos de Deus. Aí nós vamos para uma questão do propósito de Deus na vida das mães. E aí eu fui procurar as mães da Bíblia, tem várias mães na Bíblia, mas nós vamos lá em Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Se puder projetar para a gente ler juntos. Vamos nos colocar em pé para ler a palavra? E aí nós vamos ler todos juntos, pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho
Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Sim, vá chamá-la, respondeu. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Ainda no capítulo de Êxodo, versículo, podem se assentar, no capítulo 1, versículo 22. Pode colocar para mim, por favor? Essa passagem, ela fala, né, do menino que foi resgatado das águas pela filha do faraó. E o cenário que tinha naquele momento é que o rei do Egito tinha dado uma ordem para as parteiras para elas não deixarem viver todos os meninos, que eram para viver todas as meninas. Os israelitas estavam crescendo em número, em força, e eles ficaram com medo de ter um domínio, né, dos israelitas ali no Egito. Então, por isso que ele tinha dado esta ordem. E aí conta a história, né, de que uma mãe, ela teve um filho, e ela... Quem lembra de quando é que a criança tem 3 meses? Até 3 meses ela chora, mas ainda é possível, de alguma forma, aninhá-la em função de amamentação, em função de cuidados. A partir de 3 meses ela começa a ficar maior, e aí você não pode manter uma criança o tempo todo dentro de casa, escondida. E quando essa mãe percebeu que não podia mais esconder esta criança, ela teve uma ideia, né, de como ela faria para salvar esta criança. Então vamos alguns... O nome dessa mãe era Joquebede. Então ela vivia numa situação de opressão ali no Egito, e ela temia pela vida do filho. A primeira parte do texto, ele fala, né, dessa questão da situação de perseguição. E ela fala uma coisa neste texto, que é: o menino era bonito, né? Esse menino era especial, né? Ele tinha alguma coisa que era especial, tá? E ela era da tribo de Levi, então ela tinha uma relação com o Senhor. Ela era uma mulher de oração. Ela desafiou alguns pontos de característica desta mulher. Ela desobedeceu a uma ordem, né, do rei, né? Ela escondeu o filho porque ela obedeceu ao Senhor. Ela tinha olhos para o Senhor. Ela tinha uma interação com o Senhor. E ela tinha uma confiança no Senhor para fazer isto, tá? Então a partir daí, ela passou a proteger o filho dela, a salvá-lo da morte, né? E ela fez todo um planejamento para esta salvação. Ela construiu o cesto, né, para colocar a criança. Então ela já tinha pensado numa estratégia, né, de como é que ela ia salvar a criança. E ela ia colocar esta criança, e olha o que aconteceu. Ela colocou no rio, e a filha do faraó quem resgatou. E depois a menina que estava junto, a menina possivelmente não foi ao acaso. Deixa lá veio, né, ela deve ter sido instruída pela mãe. Eu imagino que deva ter sido instruída pela mãe. A Bíblia não diz isso, né? E ela fez todo um planejamento para salvar essa criança. E depois disso,
a filha do faraó, quando resgatou, a menina perguntou assim, olha, eu conheço uma pessoa lá que pode amamentar o seu bebê, e pode amamentar esse bebê, e chamou a própria mãe, e a criança voltou para a casa da mãe, sob a proteção, né, da filha do faraó, e diz o texto que depois ele cresceu, não tem nenhuma referência de quanto tempo foi isso, mas ele passou, eu imagino que ele tenha passado um tempo aos cuidados dessa mãe, né, porque ele diz, enquanto ele cresceu, depois que ele cresceu, ele foi morar, né, com a filha do faraó, e foi instruída a partir, e foi ensinada a partir do letramento, do regramento do Egito, né, do faraó. Então, você vê, essa mãe precisou de um tempo de preparo, essa mãe precisou de um planejamento, algumas pessoas, ela foi bastante estrategista nesse sentido, ela ficou sob a proteção do faraó, da filha do faraó, e nesse tempo que ela retornou, qual a preciosidade desse tempo? Ela foi instruindo a criança no Senhor, naquilo que o Senhor, né, esperava, nas leis de Deus, né? Então, ela foi moldando, ela foi instruindo no caráter de Deus. E isso foi que fez a diferença em toda a vida deste menino. Este menino era Moisés, tá? Então, vocês sabem que Moisés depois, ele foi quem levou, né, Êxodo, ele fala dessa questão da passagem, do caminho, e foi Moisés quem conduziu o povo fora da escravidão, para a liberdade, né? Então, você como mãe, você tem um papel nesta formação, nesta instrução, na passagem de valores, na formação do caráter, né? Nesse tempo que a criança ficou com a mãe, era um tempo de ensino na palavra, era um tempo de valores, era um tempo de mostrar o caráter do Senhor, né? Era um tempo em que essa mãe tinha para preparar o seu filho para aquele propósito que ele viria a ter. Então, todo este trabalho, ele implica na formação de uma pessoa. Então, algumas pessoas às vezes falam assim, você não trabalha? Não, eu sou só mãe, né? Quem no trabalho forma uma outra pessoa? No trabalho, quando você está lá no seu trabalho, você faz um treinamento, você faz uma capacitação, você ensina a pessoa a fazer uma coisa, você transmite o conhecimento, mas o caráter, ele se forma no desenvolvimento dentro da família. E todas as relações de família são um preparo para a vida fora da casa, né? Em todos os outros lugares. Você só faz as coisas no trabalho a partir do caráter que você desenvolve dentro da sua família. Então, é um papel de formação de pessoas. E isso não existe outra coisa que se compare a este papel de formação de pessoas. É uma construção de alguém. E não só, como eu falei, na construção de você alimentar, de dar estudo, mas da prioridade que os pais olham para os filhos, né? Então, isto é a preciosidade deste papel, tá? Isso é importante a gente ressignificar o tempo todo, e aí eu vou passar para a segunda parte. A primeira é esta, o nosso papel é este. Deus colocou alguém sob os seus cuidados para que você possa ajudar esta pessoa a caminhar no caminho do Senhor, a desenvolver caráter, a ter uma missão, né? Talvez a mãe de Moisés jamais, ela pode ter olhado para ele, né, e tê-lo visto com os olhos especiais, mas em nenhum momento ela pudesse imaginar o que ele viria a ser ou viria a fazer. Mas ela preparou, ela fez a parte dela,
né? Isso deu sustentação para ele, tá? Então, isso é uma coisa muito curiosa na relação. Eu tenho algumas mães aqui de jovens, né? Que é diferente um pouco das mães que têm crianças pequenas, mas essa ideia de que você forma as famílias para fora e para o mundo é uma coisa meio dolorida, tá? Porque às vezes eu vejo algumas pessoas assim, é de um amor, gente, que talvez os filhos não entendam, mas às vezes eu penso assim, é mais fácil a gente educar os filhos para ficar em torno da gente do que para o mundo, porque quando a gente educa para o mundo, eles vão embora, né? E talvez o papel deles seja isso, mas todas as experiências, e vocês vão viver isso, em todas as dificuldades, quando você dá esta base para os seus filhos, quando eles têm uma decisão importante para tomar na vida deles, onde que eles vão? Ô mãe, o que você acha disso? Ô pai, o que você acha disso? E é isso, né? Você tem um filho que está no mundo, mas ele desenvolveu este caráter para dentro de casa. Isso é a tua missão, é parte da tua missão cumprida, de você poder ver, né, que o seu filho anda pelo mundo e nas coisas importantes ele recorre para a família. Então este é um ponto que é do projeto do Senhor. Esta é a sustentação do Senhor, a sustentação das famílias. E a outra questão que eu vou trazer para vocês é esta questão do, na volta a gente compra, você não é todo mundo, que isso às vezes traz uma ideia de maternidade que não é uma maternidade totalmente traduzida na visão do mundo. Porque a questão do na volta a gente compra tem uma conotação bastante negativa. Parece que tem uma intenção de não comprar. Às vezes tem e às vezes não tem, tá? Mas é preciso não se encher das coisas do mundo. Ah, você só é mãe? Ah, o que você faz? Você não faz nada além de ficar em casa? Ah, você, né? A gente precisa filtrar essas coisas, porque essas coisas são coisas do mundo, para desqualificar as mães, né? E a gente tem hoje, né? Isso se multiplica de uma forma, né? Que você nem entende onde é que o negócio começou. Por exemplo, hoje o dia quando a gente vê a frase, né? Das frases, a gente nem sabe como começou, mas isso foi se multiplicando. E essas ideias, e algumas ideias, elas vão se multiplicando no mundo de tal forma que elas parecem que existe uma diferença entre o que é comum e o que é normal. Aquilo que é comum, muitas vezes, não é normal, né? E aí a gente, às vezes, tem algumas mudanças, algumas ideias que são... E hoje tem blogueiro para tudo quanto é lugar, né? Tem, eu nem sei como chama, né? Mas você tem influenciador, e essa palavra é perigosa, né? E você tem influenciador de pessoas que não estão preparadas para estar à frente de um meio de comunicação, passando ideias que elas ainda estão em desenvolvimento, porque a gente tem influenciadores muito jovens, que eles procuram chamar a atenção daqueles que eles querem influenciar, né, de uma forma muito jocosa às vezes, né, e a gente precisa tomar cuidado, porque isso se espalha com muita rapidez e parece que é uma verdade, né. E aí a gente vai tendo algumas ideias que a gente precisa resgatar, de que o mundo, ele passa algumas mensagens, que essa mensagem, existe uma palavra que a gente usa que é subliminar, né? Ele não fala claramente aquilo, mas ele vai incomodando e ele vai trazendo uma ideia que vai fazendo diferença. Você, sem querer, vai acreditando, porque aquilo passou uma mensagem que não está muito clara, mas na sua cabeça no pensamento fez uma diferença.
Então, a gente precisa destacar isso e desenvolver essa confiança no Senhor. A gente precisa desenvolver essa confiança de um caráter transformado. E existem algumas fases da vida da gente que parece que aquilo que os pais falam não é verdade, porque tem uma influência muito grande dos grupos de escola, dos grupos de convivência. Então, a gente precisa estar atento a essas questões, tá? E, para você firmar o caráter do seu filho diante dessas situações, é lá desde o nascimento. Você não espera ele crescer, você já vai passando algumas informações, principalmente pela sua conduta, porque os filhos, eles observam muito os pais, né? Principalmente as crianças pequenas. Elas têm algumas ideias que são a partir da observação delas, tá? Então, a gente tem que ser exemplo, tá? E às vezes é nas coisas do dia a dia, naquelas coisas, eu não vou hoje porque eu tenho, não vou hoje no culto porque eu tenho isso para fazer, alguém me ligou e eu respondi isso, mas eu não tenho nada para fazer, e a criança me vê ali sem nada para fazer. Então, essas desculpas que a gente coloca, às vezes elas interferem nesse desenvolvimento. E isso vai interferir lá e vai refletir lá na frente, quando a criança for desenvolver e apresentar essa conduta mais de juízo, quando ela for fazer os julgamentos e as escolhas dela. Porque eu não sei se vocês sabem, tem uma hora que eles fazem escolhas próprias e a gente tem que aceitar isso com o coração, às vezes, apertado, né? Mas inteiro, porque esse coração apertado é um coração que vai sustentar o teu filho em oração, é um coração que vai acreditar nele, temendo por tudo, mas você vai estar inteira na hora que ele voltar, você vai estar inteira na hora que ele precisar. Então, a gente não pode se acabar, né, com algumas escolhas que os nossos filhos fazem, mas você tem que confiar no Senhor. Aquela confiança que Ele depositou na sua mão é a confiança que você tem no Senhor também. E aí, falando desse caráter transformado, eu queria chegar num ponto em que muitas vezes a gente declara a nossa escolha, a gente se converte. E qual é a questão da conversão? Quando a gente se converte, a gente escolhe andar com Jesus, certo? A gente escolhe desenvolver um caráter e uma intimidade com o Senhor. Os nossos pais nos levaram a este conhecimento, eles nos instruíram, eles nos apresentaram. Existe essa questão. A conversão por si só, ela já nos leva ao reino? Vocês acham que isso já nos leva? Não. É um processo, a conversão é o caminho da santificação. E o que é a santificação? É esse compromisso de tomar, né, de ser parecido com Jesus, né, de andar com Cristo. E eu vou pedir para pôr Romanos 12, 1 e 2. Uma vez libertos, né, desta ideia de que, das coisas que o mundo tenta trazer para a gente, dessas questões, né, que às vezes nos traz culpa, tá? Enquanto a maternidade, eu acho que é a coisa mais carregada de culpa que existe, tá? Principalmente quando a criança é pequena. Quando a criança, é muito comum, né, se não universal, quando a criança fica, e em algumas gerações isso será mais forte, quando a criança fica doente, você deixou ele andar descalço? O que você deu para ele? Você deu água gelada? Né? Você deixou ele pegar veio? Como se você fosse a pessoa capaz, né, de desejar ou de querer de algum mal. Mas a gente é um ser, enquanto mãe, carregado de culpa, tá? E aí, quando eu falo dessas ideias, né, que a mídia traz, elas acentuam essa culpa. Então, a gente precisa depositar isto, rever isto
de que isso é um mundo que nos fala. O Senhor é misericordioso para nos livrar de todas as culpas que a gente pode ter tido em algum momento. Eu não estou dizendo que a gente não teve, né? Mas a gente precisa filtrar aquilo que vem do Senhor, tá? E o Senhor, Ele é misericordioso para nos salvar e nos livrar e nos fazer santos no dia a dia, para sermos mais parecidos com Jesus. Então, essa santificação, ela tem alguns pontos que são importantes não só para as mães, mas para todo mundo. Em Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus nos colocou, né, tem duas questões aí. Como eu estava falando, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não deixe que o mundo tenha uma influência no seu processo de santificação, tá? Então, algumas coisas do passado, elas servem para a gente ter de orientação, mas você não pode ficar lá no passado, tá? Porque tudo o que é do passado, no momento da conversão e depois com a santificação, você deixou aos pés da cruz. O Senhor é misericordioso para nos salvar. Isso é uma questão. Deixe no mundo as coisas do mundo. Não fica carregando essas coisas do passado, tá? E uma outra questão é um culto racional, um culto inteiro para o Senhor, né? Quando você olhar para o Senhor, é de um modo consciente, né? E o que é de um modo consciente? Não é só pela emoção, pela coisa do momento, mas é este pensar consciente, como uma escolha convicta daquilo que do relacionamento que você vai desenvolver com o Senhor. É desenvolver uma mente espiritual. E como é que a gente desenvolve uma mente espiritual? Primeiro eu tenho que querer desenvolver uma mente espiritual. Então eu faço uma escolha. E isso vai refletir na minha família. Numa segunda questão, é você cultivar esse relacionamento diariamente com o Senhor. Como é que a gente cultiva diariamente? Pela oração e pelo conhecimento da palavra. Você tem 2 instrumentos aí que você cria intimidade com o Senhor. E isto você vai, na medida em que você for desenvolvendo este processo, você vai afetando as pessoas que estão ao seu redor, né? E aí você tem uma vida, né, de conhecimento da palavra, de convivência diária com o Senhor, e de proximidade com o Senhor. O Evandro falou de louvor e adoração, né? O louvor e a adoração não é você só cantar músicas ao Senhor, mas é a sua vida em louvor e adoração ao Senhor. É no dia a dia, e não é, né, às 9h30 da manhã, no culto dominical, né, até às 10, 10h20. Não é este o período de louvor e de adoração. É uma vida em adoração ao Senhor, tá? E uma vida de adoração ao Senhor implica na gratidão. E esta é a gratidão de olhar para o Senhor e ver que Ele tem um projeto para cada uma de nós. E no papel de mãe, Ele tem este projeto de você poder cuidar de alguém, de orientar alguém e de você ter um caminho aberto para esta pessoa. Ela pode voltar para você, ela pode se sustentar em você. Então, hoje eu queria lembrar, né, deste papel. Eu trouxe a Joquebede como uma forma, um exemplo de mãe. A gente tem outros exemplos de mãe. A gente, dentro da Bíblia,
E todas elas, né, que foram exemplos positivos, né, elas eram tementes ao Senhor. E elas estavam debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. E nenhuma delas, né, apareceu na Bíblia por acaso. Elas tiveram um papel importante na vida das pessoas, né? E aí a gente pode ver vários exemplos, né? Exemplo de Sara, Joquebede, a própria mãe de Jesus, todas elas estavam presentes o tempo todo. Elas estavam presentes na formação, na condução desses homens que foram homens que fizeram diferença e que transformaram, né, parte da história, que era uma história para o mundo, e ela virou uma história que era uma história de Deus, uma história da humanidade. Não era daquele mundo, daquele momento, mas é uma história que nos dirige até hoje. Esse é o nosso Deus, o Deus que cuida de cada um dentro do seu papel. Então, as famílias elas não existem por acaso, elas existem com um propósito. E cada um tem a sua figura, porque tem um propósito dentro dessas famílias. Que Deus possa nos conduzir, né, neste papel, que Deus possa lembrar, né, de quão forte é a presença das mães dentro das famílias. Parabéns para todas, né, que a gente possa se firmar neste papel, na santificação e na condução do Senhor, né, que isso possa nos fazer refletir e melhorar a cada dia neste papel, nesta condução, porque você tem uma vida nas tuas mãos, que é uma vida que ela está dentro do projeto do Senhor, e a gente não sabe quantas maravilhas ela pode fazer, ou quantas vidas ainda ela pode vir a transformar. Então, parabéns a todas, né, que seja um dia de celebrar, né, essa escolha, ok? Então, era isso que eu tinha para hoje.